Amados irmãos, vamos comentar um pouquinho aqui no livro de Gênesis, capítulo 37, 19 e 20. De longe o viram e antes de que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, vamos matá-lo. Então era uma mentira intencional. Olha bem, uma mentira intencional, planejada, é um pecado grave, muito grave, porque você planejou destruir uma pessoa. E os irmãos de José, né? Os 10 irmãos, porque Benjamim ainda não tinha nascido, ou se tinha nascido estava muito pequeno, então eles planejaram destruir a vida dele. Então, o pai dele mandou ele, olha bem, vai lá olhar seus irmãos, ver como está, e vem e conta para mim como está eles. E aí ele foi, e ele foi com aquela manta que o pai dele tinha feito, mandado fazer para ele, muito bonita. Então, é o seguinte, aquela manta representava soberania, representava que ele sabe bem com Deus. E aí o que aconteceu? Aconteceu que os irmãos dele, quando viram, de raiva, né, dele, né? Aí pegou e falou: olha, ele tá vindo aí. Vamos pegar agora e matar e jogar ele dentro dessa cisterna. E vamos dizer ao nosso pai que um animal violento pegou ele e o destruiu. Quer dizer, então hoje nós vamos transferir, não contar a história, é só para a base. É um espírito que estava lá há muitos anos atrás e que está até hoje e continuará até quando o Senhor estabelecer a nova eternidade. Então é o seguinte, o que acontece? Nós hoje estamos vivendo nos dias que isso aí aumentou muitas vezes, a mentira intencional. As pessoas reúnem e planejam como fazer para destruir o outro. Isso aí no mundo, no meio da política, é normal, é natural. Reunir para destruir o outro. Planeja um golpe. Olha, de um roubo, digamos aqui, que alguém vai te roubar. E ele planeja o roubo junto com a sua quadrilha. Você não escapa daquele roubo. Foi um roubo planejado e você não tem condições de se escapar. Mas agora, então é o seguinte, nós temos que levar o natural para o espiritual. Para o espiritual. Olha, você lembra quando Anás e Caifás reuniam com os demais fariseus, planejando como pegar Jesus, como destruir Jesus? Esse demônio, eu tenho que chamar ele de demônio. Entendeu? Chamar direto, não tem outro nome. Aquele homem, não, aquele homem, o diabo entrou nele e planejou como destruir o ministério do fulano de tal. Então, eles arrumam pessoa dentro da própria igreja, e planejam como tirar aquele pastor. Eu participei, não para tirar, mas para impedir de alguém tirar. Eu posso dar teu nome. Porque eu era um pastor e um evangelista lá na igreja e eles planejaram como tirar o pastor fulano de tal. Ambos já morreram, mas tem alguns que estão vivos. E eu fui o empecilho, eu cheguei no pastor e falei: olha, estão querendo te tirar. Ele falou: não, eu sei. Eu falei: então me entrega o estatuto da igreja que eu vou alterar o estatuto de maneira que eles não vão conseguir te tirar. E ele me entregou e eu alterei o estatuto da igreja. E não deixei, porque era uma covardia. Tem um livro aqui na minha casa. Foi uma covardia contra o pastor. Então isso está acontecendo hoje. Hoje levanta lá duas irmãs, três irmãs, e começa a aumentar. Digamos que o irmão teve um erro. Aí eles falam que o irmão teve 10 erros. 10 problemas,
e tal, e começa a caluniar, e começa a divulgar, e começa a soltar até na internet, e começa a levar até para a televisão para diminuir o caráter daquele irmão. É uma mentira planejada, uma mentira planejada. Então, não pense o contrário. Você que é um cristão verdadeiro, você tem alguém planejando como te destruir. Mulher que vem atrás de você, ela vem para planejada para te destruir. Tem falsas amizades. Esses são falsos ministérios que estão planejando destruir o verdadeiro ministério. E o verdadeiro ministério é aquele que segue a Bíblia. Mas o diabo está com inveja de você. E ele usa uma pessoa aí para destruir. Então, para divulgar, para falar. Falar que você tem mais de uma mulher, que você tem mais de. Olha bem, isso é calúnia tão grave que dá cadeia. Porque, bom, então você vai provar que eu tenho duas mulheres. Então, vai provar. Eu vou abrir um processo contra você, porque você não tem temor de Deus, não tem temor de Deus, e diz que eu tenho duas mulheres. Então, o que acontece? Eu vou abrir um processo, você vai ser chamado diante do juiz, e eu vou ter testemunha, e mesmo no cartório, não tenho duas mulheres, e mesmo aqui, da vida simples, ninguém pode testemunhar que eu tenho duas mulheres. Então, isso acontece para divulgar, para fazer o seu ministério desacreditado. E aí você perde o ânimo, você perde a coragem, você perde a força e você continua a vida com depressão. E aí o que acontece? Você pega e para seu ministério. Manda esse diabo para o inferno. Manda esse mentiroso para o lugar dele. Não é abrir processos que eu estou estimulando. Pode abrir se quiser. Você usa 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Entendeu? Nós podemos reunir os irmãos e julgar as causas dos irmãos. Entendeu? Então é o seguinte, mentiras planejadas. Há demais. Isso aí tá sobrando. Então você pega e luta contra elas, falando a verdade. Você vai atrás de um irmão, de outro irmão. Deus nunca esteve num grande grupo. Deus nunca esteve. Geralmente os grandes grupos são grupos planejados, cheios de mentira. Você lembra de Moisés? Enviou 12 espias lá para a terra de Canaã para ver. E aí, 2 deles falaram, não, Deus vai nos dar vitória, nós vamos possuir a terra. Mas 10 planejaram, nós vamos mentir, nós vamos falar que lá, nós chegamos perto dos homens lá, nós éramos como formiga perto deles. E mentiram para Moisés, mas os 2 falaram, não é assim não. Não é assim não, os homens são grandes, mas o nosso Deus é maior, nós vamos vencer, quem vai dar a vitória para nós não é a nossa força, é a força de Deus, das nossas vidas. E aí o que aconteceu? Os 2 prevaleceram porque Deus está na minoria, a maioria vem através de mentiras. Olha, pregações mentirosas, olha bem, eu estou te alertando, olha bem, as maiores igrejas com o maior número de pessoas tem muitas mentiras, mas muitas mentiras. Pregando o que não está escrito, pregando de si mesmo. Então Deus não está. São mentiras planejadas. Mas um dia ela será desmascarada. Eu te peço, fique com a Bíblia, ainda que você está na minoria. Deus não está na maioria. Deus estava em 8 pessoas na época de Noé. E nós estamos vivendo na época de Noé. Jesus disse, assim como nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Foi 8 pessoas que entrou na barca, entendeu? O que Noé fez. E nos dias de Sodoma, Jesus também disse, quem saiu de lá? Ló e suas 2 filhas. Sua mulher ficou convertida numa estátua de sal na beira da estrada. Então, meu irmão, não entre, não aceite
doutrina falsa, porque você está entrando numa mentira planejada. Uma mentira planejada. Entendeu? Vamos pregar isso, isso, isso. Então você não aceita. Que Deus te abençoe, que Deus te dê cura, te dê libertação, te dê muita alegria do Espírito Santo. Amém?